Bom, pessoal, vamos lá? Professor Alexandre, obrigado aqui pela presença, vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Fica à vontade também, turma, para perguntar um pouquinho para a gente aí, coisas que vocês quiserem saber. E passo então aqui a palavra já para o Alexandre, comentar um pouco sobre a prova de matemática do Enem. Olá, gente, tudo bem? Bom, a prova de matemática do Enem é uma prova bastante trabalhosa, né, como já era previsto, uma prova de 45 questões, com enunciados, na maioria das vezes, enunciados longos, com muita informação, né, muita tabela, muito gráfico, algumas questões bastante trabalhosas, né, muita conta, né, então você tinha algumas questões mais diretas, mas algumas questões bastante trabalhosas, né, na parte algébrica, muita manipulação algébrica, né. Agora, os assuntos bastante pertinentes e com bastante cara do Enem mesmo, né, então você vê aí questões de razão e proporção, que é um assunto típico do Enem, combinatória e probabilidade sempre cai, esse ano caiu de forma bastante representativa, porcentagem, geometria, né, geometria plana, espacial, uma pitadinha de geometria analítica também sempre aparece na prova do Enem, esse ano apareceu novamente, não é? Agora, você tem assim alguns casos, talvez para se destacar, por exemplo, a questão 65 da prova amarela, uma questão de juros compostos, é a questão de um assunto que já caiu no ano passado. No ano passado já tinha uma questão de valor presente, né, que trata justamente essa ideia de você trazer o dinheiro lá do futuro para o presente ou fazer o processo inverso, né? Novamente apareceu nessa prova, então assim, um assunto que está se tornando um assunto meio repetitivo, né? Eu costumo falar para os alunos assim que trigonometria, de uma maneira ainda um pouco tímida, costuma aparecer no Enem, tem aparecido nas últimas edições, e esse ano apareceu uma questão de gráfico de função trigonométrica, né? Aquela questão da roda gigante, né? Lá de Las Vegas, né? É legal que você lê algumas questões e você até descobre coisas, né? Você descobre que a montanha-russa mais alta do mundo está lá em Las Vegas de 2014, né? Teve aquela questão legal do Minecraft, né? Que não era difícil, também, né? Mais moderna, assim. Então, coisas atuais, joga bastante, né? Então, é legal quando você faz uma prova e você até descobre algumas coisas, né? Agora, algumas surpresas, né? Por exemplo, a questão 64, uma questão de matriz, um assunto muito pouco explorado pelo Enem. Eu não me lembro de ter caído uma questão tipicamente de matriz na prova do Enem, como aconteceu esse ano, né? A questão 64 era uma questão tipicamente de matriz, ele pedia até para você fazer manipulação de linhas de matrizes, né? E eu destacaria algumas questões que, ao meu ver, foram algumas questões que trouxeram um grau de dificuldade um pouco acima do esperado, mas veja, um pouco acima do esperado no tocante à prova, mas já se sabia que a prova seria não uma prova tão trivial, né? A questão 140, que até o Marcelo comentou agora há pouco, né? A questão daquela a questão 140 não, a questão 140 é uma questão de probabilidade, mas que trabalha com mediana e moda, né? Ele misturou estatística com probabilidade, né? Uma questão bastante criativa até eu achei. A questão 142 foi essa que você falou do produtor de milho, né? Que o Marcelo comentou. Sim, essa questão... Alexandre, só interrompendo você, aquela de estatística com combinatória, que alternativa que deu lá para você? Deu a 7,21 avos, alternativa legal. D. Acertei, 7 sobre 21. Eu Pronto, também, você acertou, ótimo, eu acertei também, maravilha. 7,21, é a alternativa. Mas é uma questão que tem um texto que pode confundir muito o aluno, né? Porque ele começa a ler e ele começa a ter que simular situações, então ele começa... É uma questão que dificilmente ele vai conseguir fazer em 3 minutos, né? Se o cara quiser realmente fazer, ele vai levar um pouquinho mais de 3 minutos, ele vai acabar ganhando um pouco de tempo em outras questões muito mais diretas. Por exemplo, a questão anterior, a questão 139, que é uma questão que é o cara olhar um triângulo e perceber que ele é obtusângulo isósceles. Quer dizer, acabou. Ali ele demorou 15 segundos, talvez ele levou mais tempo para ler a questão do que para resolver. Alexandre, vamos responder uma pergunta da Daniele. Ela coloca que sentiu um problema com o tempo mesmo na prova de matemática. Daniele, não tem jeito, Daniele, tem muita conta para fazer aqui, enunciados longos. Tinha questão que a gente tinha que ler e reler com calma para poder aí encontrar um caminho do raciocínio e depois marcar a alternativa. Então a tua percepção, Daniele, é verdadeira mesmo, é uma prova que não tem jeito, é longa mesmo. Mesmo com essa meia hora a mais que eles colocaram nessa edição, ainda assim é uma prova que ela é bastante trabalhosa, sim, né?
E aí, nessa prova, além de ser trabalhosa, você conta com questões como essas que a gente citou agora. A outra questão, a questão 157, né, uma questão que mistura, aparentemente ela é geometria analítica, mas para resolver ela é puramente geometria plana. Né? A questão 170 também é uma questão que pode ter trazido um pouco mais de dificuldade, a questão de geometria plana e espacial, né? Quer dizer, ele tenta dar uma ajudada quando ele planifica o cilindro, mas de qualquer forma não é uma coisa tão trivial para a maioria das pessoas, né? Eu fiquei muito feliz que caiu um gráfico de função trigonométrica, né? Fiquei lisonjeado, que é um assunto que eu costumo falar, né? E assim, é uma prova, veja, o Enem, ele é uma prova que manteve, pelo menos esse ano, ele manteve um grau de dificuldade muito parecido com o ano passado. Ah, foi mais fácil, foi mais difícil? É difícil dizer, algumas pessoas talvez achem um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, mas o grau de dificuldade foi muito parecido, muito semelhante, né? Talvez para algumas pessoas tenham, eu senti mais dificuldade, sentiria mais dificuldade na prova do ano passado, mas assim, não teve um salto muito grande, nem para cima nem para baixo. Se houve um salto, foi muito sutil, né? O que já era esperado, porque o Enem já há algum tempo vem mostrando a sua cara de se aproximar de uma FUVEST, de uma Unicamp, quanto ao grau de dificuldade, quanto à abordagem dos assuntos bem pertinentes da matemática do ensino médio, né? Acho que uma coisa, Alexandre, que vale a pena comentar para todos que estão nos assistindo aí, é a questão, por exemplo, de você pegar um exercício e, tudo bem, tá difícil o exercício, é não se abalar. Então, assim, circula a questão, pula, isso vale bastante agora, pessoal, para continuidade. Vocês vão fazer a VUNESP, vão fazer a Unicamp, vão fazer FUVEST. E a gente viu no Enem aqui, como o Alexandre comentou, questões difíceis de verdade, né? E aí não vou ficar perdendo tempo com essa questão, deixa para o final, né? Se no final tiver que chutar, que você chute uma questão difícil, certo? E vale muito isso agora para a sequência mesmo. Imaginar a prova da FUVEST, né? Você tem uma prova de matemática que tradicionalmente é uma prova que dá trabalho, então é pegar um grupo de questões e a partir daí falar, legal, essa aqui eu sei, ixi, essa não sei, fica calmo, pula, deixa pro final, conseguiu, ótimo, não conseguiu, você otimizou bastante a sua pontuação. Legal, então, Alexandre. Algum comentário, Alexandre, em relação ao Enem? Não, agora eu desejo que você esteja feliz com o seu desempenho e que você continue mantendo a sua estratégia com confiança, com força. A maratona começou, né? Espero que você consiga aí dar continuidade aos seus estudos, aos seus desempenhos e que você fique no final feliz com o seu desempenho, com o desfecho dessa história. Alexandre, antes da gente finalizar, tem mais uma pergunta agora da Isabelle. Por que a questão lá que misturou mediana, moda, estatística, probabilidade, não poderia dar 8 sobre 21, que é o que a Isabelle agora ficou com um pouquinho de dúvida, Isabelle? É o seguinte, vamos lá, vamos tentar destrinchar essa questão. Essa questão, ele tem um trecho do enunciado que ele fala assim, né? Também notou que nunca consegue chegar ao ponto antes das 6h15 da manhã, analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, qual teve 21 dias eletivos, ele concluiu que eu quero achar aquele ponto que ele fala que a moda... A moda, ele fala que... É dia 6h22, né? Mas aqui, onde é que está aqui no texto aqui? A mediana do conjunto dos dados é 6,22, é a mediana. A mediana, desculpa, perdão, a mediana é 6,22. O que acontece? A mediana qual que é? É o 11º termo, né? São 21 dias, a mediana é o 11º termo. Então você tem 10 termos antes do 6,22, né, da mediana. Então assim, ele pergunta, né, a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o Oniban. Ele quer a probabilidade máxima, ou seja, o que é a probabilidade máxima? É a quantidade maior de dias, mantendo a moda de 6,21, qual é a quantidade maior de dias? A mediana. Não, mantendo a moda 6,21. Ah, 6,21. A moda verdade. 6,21, né? Mantendo a moda de 6,21, qual é a quantidade máxima de dias que você pode ter? Então, assim, se você tem 10 dias antes do 6,22, que é a mediana, você pode ter 3 dias de moda, 6,21. Por que você não poderia ter 8 sobre 21? Porque daí você teria que ter 8 dias, ok? 8 dias com tempo menor que 6,21. Só que para você ter 8 dias, você não vai ter mais o 6,21 como moda.
você vai ter mais alguma moda. Aí você fala assim, mas ele não poderia ser uma outra moda junto com 6 e 21? Por exemplo, 6 e 20, ele repete 2 dias 6 e 21, 2 dias 6 e 20? Poderia. E aí eu acho até que o texto deveria ser um pouquinho mais claro nisso, né? Ele fala que a moda é 6 e 21, mas ele não diz que é a moda única. A gente é induzido a achar que a moda é única. Então, para que a moda seja única, ela tem que se repetir 3 vezes. Para que não haja nenhuma outra repetição, né? E para que não haja nenhuma outra repetição, ela repete 3 vezes, você só tem 7 antes de 6 e 22, que é o máximo, que é a probabilidade máxima, então são 7 dias antes de 6 e 21. Então são 7 no total de 21, por isso que a probabilidade é 7 e 21. Né? Então assim, até poderia dar 8 e 21? Poderia, mas aí o texto ficaria deturpado, porque então ele tem a moda junto com outros. Mas ele não disse que você tem outras modas, ele fala a moda no singular. Então a gente é induzido a acreditar que como você só tem essa moda, então você tem no máximo 7 dias abaixo de 6 e 21, por isso que a probabilidade é 7 e 21. Legal. E o 21 do 21 não tem nada a ver com 6 e 21, é porque são 21 dias. Alexandre, muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Bom. Tchau, gente.